Na paz do Senhor Jesus, eu quero compartilhar a palavra de Deus. Encontra-se em Apocalipse, capítulo 12, e o versículo 12 também. Preste bem atenção o que diz a palavra de Deus, tá certo? E em cima desse versículo, dessa palavra, a palavra de Deus, eu vou aqui falar alguma coisa aqui que vai chamar a tua atenção, tá bom? Por isso, alegre-se, ó céus, e vocês que nele habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amém? Você meditou nessa leitura da palavra de Deus? A Bíblia, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, tá certo? Você que crê em Deus, eu não estou falando com o ateu, que o ateu ele não crê em Deus. Eu estou falando você que crê em Deus, tá bom? Você que ama a tua família, você que ama o teu lar, você que ama a tua casa, você que ama a tua vida, preste atenção no que vai ser dito aqui, tá certo? Por quê? Porque segundo a Bíblia, diz que o diabo, quem é o diabo? O diabo, segundo a Bíblia, é o pai da mentira. Satanás, ele foi lançado lá do céu porque ele foi querer ser igual a Deus. Só que a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória a ninguém. Então ele conseguiu arrebanhar a terça parte dos anjos. E Deus não tem o culpado por inocente. Mandou também a terça parte dos anjos tudo aqui para a terra. Tá? E a palavra de Deus diz em Apocalipse que esse diabo, que é o mentiroso, porque o diabo é o pai da mentira, ele desceu aqui, ele veio para essa terra, né? Cheio de fúria. Cheio de fúria. Por que essa fúria? Por que essa fúria? Porque Deus, desde o início, Deus chamou o homem, chamou a mulher para um propósito. E qual é esse propósito? Para lhe servir, para lhe adorar. E o diabo, como ele perdeu a oportunidade de servir, de adorar Deus, pelo fato de pecar contra Deus, e Deus, ele não ama o pecado, ele ama o pecador, mas o pecado não. Como o diabo, ele passou a ser o pecado, ele não pôde mais ficar no céu, ele foi lançado aqui para essa terra, então ele está com grande fúria. E ele está usando os falsos profetas, né, nas redes sociais, para querer desfazer das coisas de Deus. Um exemplo da palavra. Os falsos profetas estão dizendo que não existe Deus, que não existe discípulos, que não existe arrebatamento, que não existe nada que está sendo pregado nos altares, nas igrejas, casas de oração, nos templos, que tudo é mentira. E é incrível que não é pessoas que não têm entendimento, não, são pessoas que têm entendimento. Tem um cidadão no TikTok, eu não vou dizer o nome dele, que eu não sei realmente o nome dele, nem quero saber. A minha esposa mostrou um vídeo dele, que ele está falando mal da Bíblia, está falando mal dos crentes, está falando mal dos pastores, está desfazendo. E eu acredito que ele é um psicólogo.
Inclusive, eu não estou falando aqui generalizando e falando mal dos psicólogos. Eu tenho o maior respeito, porque eu estudei também essa área de estudo. E não estou falando mal do bom psicólogo, tá bom? Mas o que ele está fazendo é errado. E o conselho da psicologia deve observar isso aí, ver, chamar esse rapaz aí e pedir para ele qual é o embasamento dele na psicologia, porque ele está falando de hipnose. É uma das ramificações da psicologia. E ele fala da hipnose, né? Que é a hipnose e tal, e desfaz dos crentes, desfaz da Bíblia, desfaz de todo mundo. Então, a psicologia, você que é psicólogo, que está me ouvindo, procure ver isso aí, é lá no TikTok. Tá? Ele está falando mal. Ele está dando mau exemplo, viu? Tá certo? Olha, as coisas de Deus, se a pessoa não crê, ela se calha. Ela não brinca com as coisas de Deus. Ela não brinca com as coisas espirituais. E fala mal de todo mundo. E a Bíblia manda dizer que nós devemos viver em comunhão. Quão bom que suave que os irmãos vivem em comunhão. E ele não quer comunhão com ninguém. Eu acredito que esse cidadão, ele está passando, ele está depressivo, ele está com depressão. Aí ele quer desabafar nas redes sociais, principalmente no TikTok. É por isso que muitos não estão mais confiando no TikTok. Não quer mais o TikTok, por quê? Pessoas violentas, pessoas que ferem os princípios alheios, ferem a Constituição Federal, impede o ir e vir da pessoa, quer se intrometer no livre-arbítrio das pessoas. Eu acredito que esse jovem, ele é um pouco jovem, está sendo induzido ao erro. Mas ninguém se manifesta, nem o próprio TikTok não manifesta, não para ele de praticar essas arrogâncias aos seus ouvintes. Ele fala mal da Bíblia. Eu acredito que só tem um que odeia a Bíblia. Ele se chama Diabo. Ele é o pai da mentira. Satanás odeia a Bíblia. Ele tem maior ódio contra a Bíblia. Né? E ele sabe que tem pouco tempo restando para ele, que ele já foi condenado, agora ele vai ser só jogado no largo de fogo. Então ele está em desespero. Ele está em desespero. Porque, pensa bem, todos nós um dia vamos partir deste mundo. Se não escapar do 70, do 80 não escapa. Se escapar do 80, do 90 não escapa. Se escapar do 90, do 100 não escapa. Então, a gente tem que ser inteligente. Tá certo? Todos nós um dia vamos partir. Nós temos corpo, alma, espírito. Então, a Bíblia diz que todas as almas são de Deus. E essa que pecar, essa morrerá. Quando eu falo em morrer, eu não quero dizer fisicamente, espiritualmente. Eu acredito que as pessoas que falam mal da Bíblia, falam mal de terceiro, de outras pessoas,
ficam incitando a violência, desfazendo do seu próximo. Eu acredito que a pessoa está com um problema psicológico. Ele está com problema psicológico. É no caso desse rapaz aí. E ninguém se manifesta. Ele está precisando de um psiquiatra. Ele está precisando da intervenção do Estado. Ele está precisando da psicologia. Ajude esse rapaz aí. Você que é uma autoridade, você que é um juiz, você que é o ministro da Saúde, ajude esse cidadão. Para ele não cometer o que outros estão cometendo, suicídio, porque eles começam a falar, a praguejar e depois tiram a própria vida, se enforcam, não sei. Isso é triste. Então vamos crer que dias melhores virão. Que Deus é o Senhor. A gente tem que crer em Deus. É engraçado que quando a pessoa ela vai para um júri ou então para o tribunal, ela promete ser fiel, falar a verdade em nome de Deus, para um casamento. Quer dizer, aí quer queimar a Bíblia, que fala mal da Bíblia, se a Bíblia é a palavra de Deus. Não dá para entender esse cidadão, ele está com certeza, ele está com a mente variada. Porque quando ele fez o casamento dele, perante o juiz, ele prometeu ser fiel até a morte, né, em nome de Deus. E já me informaram que ele vai até se separar da mulher dele. Quer dizer, olha aí, talvez seja essa a revolta, a mulher não quer mais ele, talvez. Como é que a mulher vai querer um homem violento desse? Que ele dá a impressão que é uma pessoa violenta, pelo falar, pelo linguajar, por desfazer. Eu acredito que seja isso. E cadê as autoridades? Cadê o Ministério Público? Cadê? Primeiro tem que deixar acontecer as coisas para depois querer se manifestar. Não é melhor agir antes? Cadê o defensor de fake news? Cadê? Cadê os defensores de fake news? Então, tenha cuidado, meus irmãos. Você que é servo de Deus, você que é uma serva de Deus, tenha cuidado com essas pessoas aí mal amadas. A verdade é essa. Tá bom? A palavra de Deus é pura, é verdadeira. Tá bom? Nós não podemos generalizar. Tá certo? Deus não tem culpa do fracasso de ninguém. Tá bom? A palavra de Deus não é culpada pelo desobediente, por aqueles que estão perdendo as coisas por não obedecer. Então fique atento que esses falsos profetas. Fique na paz. Shalom.